Pessoal, falando sobre o Cartola, então, né, nessa rodada ali, acabou que eu não fui tão bem, teve gente que foi bem melhor do que eu, Uhum. né, na nossa liga ali. Mas então, falando daí da próxima rodada, tem alguns jogos ali bem interessantes, né? Tem o jogo do Inter contra o Goiás em casa. Se ele não poupar, né, dá pra escalar Alan Patrick, dá pra escalar Wanderson, que tá começando muito bem o campeonato, fez o gol contra o Fortaleza e deu assistência agora contra, né, pro Uhum. Maurício fazer o gol, né, ali contra o Flamengo. Dá pra colocar os laterais de repente? Não, tu acha que é uma boa? O René, com certeza. O Igor Aham. Gomes, ele é zagueiro no Cartola, mas ele joga de Ah, lateral. ele é zagueiro? Ele é zagueiro, Ah, é a top. posição de origem dele, né? Ah, então daí perde um zagueiro, outro melhor qualificado que poderia Mas é colocar. uma boa, porque daqui a pouco ele é um zagueiro que tem chance de pontuar mais. Daqui a pouco ele pode dar uma assistência, né? Ele vai contribuir mais e vai continuar com o saldo de Entendi. gol da defesa, entendeu? Top. Então ele Tá, é tá, uma boa entendi. Boa. alternativa, né? O Flamengo joga contra o Botafogo, né? Em tese é um o Bom Botafogo tem jogo. ganhou também os dois primeiros jogos, né? Então ele também tá numa fase boa, mas, né, pô, Gerson, Pedro, Gabigol são todas boas opções, né? Atlético Mineiro e Atlético Paranaense também é um jogo bom, mas o Hulk no Cartola é um jogador que pontua muito, né? Principalmente porque ele finaliza muito a gol. Então, né, o Atlético não tá numa fase tão boa. A gente acabou de ver aqui que ele tá até, inclusive, no primeiro tempo perdendo pro Brasil de Pelotas. Então, ele é um time que Poxa, avante. precisa dar uma resposta pro torcedor, né? Perdeu pro Olímpia, perdeu pro Atlético Paranaense, ganhou do Brasil no primeiro jogo da ida no sufoco e agora tá perdendo fora de casa. Uhum. Então, assim, o Cudê ainda só não foi demitido ainda por causa da multa. Então ele tá devendo uma. Mas não coloquem o Kudê se terminar esse, Não, esse pelo amor de jogo Deus. perdendo. Não Pelo coloca amor o de Kudê no Deus. cartola. Kudê é Né? uma... Então o Hulk é uma boa. Maurício Lemos é uma boa, né? Um zagueiro que já fez o gol na primeira rodada. O meu, ele tá jogando muito bem, No né? segundo ele não tomou gol, então ele tá com uma média bem alta. Cara, Ayrton Lucas, o Palmeiras joga contra o Corinthians, o Palmeiras geralmente vai bem contra o Corinthians, principalmente jogando em casa. Então tem o Endrick, tem Marcos Rocha, Gabriel Menino, né? Tem algumas boas opções sim, né? Eu achei mais difícil de escalar o meio, né? Eu achei que o meio-campo ali estava um pouquinho mais complicado e a zaga. A zaga também estava um pouco complicado, porque eu não gosto de colocar, por exemplo, três defensores do mesmo time. É no máximo dois, assim. Então dá para botar daqui a pouco o Kehler e René, ou Kehler e Igor Gomes, né? Igor Gomes e René. Aí tu pode botar o Marcos Rocha, pode botar o zagueiro do Atlético Mineiro, Fortaleza, né? tu sabe com quem joga? Fortaleza e Fluminense, que Tá. jogão, hein? O Lá em Fortaleza. lá em Fortaleza, baita Que jogo. jogão, hein? Dá pra colocar o cano certo, né? É, eu acho que talvez pro ataque tenha opções melhores que jogam em É. casa nessa. Né, o Ah, é próprio verdade. Pedro, né, tem o Wanderson, daqui a Sim. pouco é um jogo pro alemão também desencantar. Né, quem tá com um pouco de dinheiro o alemão deve estar bem barato. Uhum. Em casa contra o Goiás, se não fizer conta desse jogo, esquece, não vai fazer mais. Nunca mais. Verdade. Né? Então, assim, tem boas opções do Grêmio. Eu não recomendo colocar ninguém, É, eu né? não vou colocar. Talvez o Não João vou. Pedro, né? Porque é o jogador que está com a média maior ali, é o jogador mais regular. Mas também acho que para esse jogo tem opções melhores, né? Tem o Ayrton Lucas do Flamengo, tem o René, né? Tem boas opções, tem o Marcos Rocha para lateral, né? E daí pro gol tem o Everson que joga contra o Atlético Paranaense, que talvez, né? Pode ser que não tome gol, né? Mas também ele vai trabalhar porque o Atlético deve exigir também que ele defenda. Eu acho que a melhor opção talvez seja o Kehler mesmo, né? Por ser um jogo em tese mais tranquilo pro Inter. Vai depender do jogo lá contra o CSA, se o Inter vai conseguir ganhar, se vai ter que usar todos os jogadores até o fim do jogo. Aí pode ser que realmente, né, eles poupem alguém pro jogo da volta. Mas assim, Inter, Flamengo, Palmeiras contra o Corinthians, o próprio Atlético Mineiro, por precisar dar uma resposta Uhum. né, pro torcedor. Na segunda tem Vasco e Bahia. O Vasco também tá, né, Cara, que jogando bem, excelente jogo. porque o Vasco ganha do Atlético fora de casa na primeira Uhum. rodada e na segunda empata contra o Palmeiras. Então, assim, dificilmente alguém vai fazer 4 pontos contra esses dois times. Sim. Pô, empatar com o Palmeiras, mesmo que seja em casa, é um bom resultado. E ganhar do Atlético fora nem se fala. Uhum. Né? Então eles também estão numa fase boa. Tem o Gabriel Peck, que eu Gabriel acho que Peck é tá o que está jogando com a maior média muita de bola, né? todos os jogadores ali. Tem o Pedro Raul, que é o centroavante, né, que sabe fazer gol. Tem o Alex Teixeira,
né? A zaga do Vasco que não tá com uma média ali tão boa, mas o goleiro também eu acho que é uma boa opção para essa rodada, né? O Léo Jardim. Curitiba e São Paulo eu acho muito difícil, né? Botar qualquer gente, qualquer jogador nesse jogo. O Grêmio e Cuiabá eu acho que também é um jogo difícil, Bem né? complicado. Tem Bragantino e Cruzeiro, que eu acho que é um jogo interessante, mas que também tudo pode acontecer, né? Um jogo bem aberto, assim como Fortaleza e Fluminense, é um jogo que pode ser 3-0 para qualquer lado, Uhum. né? Que não vai ser surpresa para ninguém. E América e Santos, Santos e América na Vila. O Santos, né, empatou com o Grêmio, empatou com o Atlético Mineiro, também está devendo uma resposta pro torcedor, né? Mas não sofreu, quer dizer, não fez gol ainda, mas sofreu só aquele gol pro Grêmio. Então é um time que também não sofre muitos gols, mas também não faz. E o América tomou 3 pro São Paulo na primeira rodada e agora tomou mais 3 pro Tomou mais Fortaleza, 3, isso. né? Tá numa fase ruim, assim como o Curitiba joga contra o São Paulo, mas também é em casa, então acho que também equilibra ali o confronto, né? Tem alguns jogos um pouco mais difíceis, mas a minha, né, se eu fosse dar uma dica seria ir nos jogadores do Inter, do Flamengo e do Atlético, né? Eu acho que do Palmeiras. Esses 4 times aí são os que tendem a ter os jogadores que vão pontuar melhor nessa rodada. Tá gostando das dicas? Cara, esse cara conhece o Cartola. Tô dizendo pra vocês, meu. Quem ir com esse cara aqui, ó, vai se dar bem na liga da empresa, na liga dos parceiros. Meu, pega as dicas do Cartola com esse cara que tu vai te dar bem, beleza? Siga a gente, não perca nada, sempre com comentários da dupla Grenal, tá? E as dicas do Cartola com Carlos Souza, beleza? Então, siga a gente, ativa o sininho, siga a gente lá no Instagram, pod.resenha esportiva e não perca nada. Se vocês estão gostando, deixem um comentário ali na publicação, né? Ajudem, compartilhem se vocês também gostarem dessas dicas aí, compartilhem com os amigos que gostam de Cartola, né? Tem ali os outros vídeos que a gente fala mais sobre a dupla em si, né? Também assistam esses vídeos, compartilhem, né? Os últimos vídeos, né? Principalmente ali o segundo deu bastante visualização, então a gente agradece aí todo mundo que assistiu e compartilhou. E é isso, se vocês estão curtindo aí, que espero que vocês tenham curtido, né? Que vocês compartilhem o vídeo aí para nos ajudar também, né? Quanto mais a gente assistir, melhor pra gente, né? Espero que vocês tenham gostando aí. Like, 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 like. E até a Valeu, próxima. Tamo junto. É abraço, isso aí. valeu.